Bom dia. As crianças para a escolinha? Eu queria repartir então com vocês uma pequena palavra, uma meditação que já nasceu no meu coração já há um tempo atrás. E se encontra em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu não vou ler o texto, eu quero fazer eu gosto de parafrasear, eu gosto de imaginar, né? Porque às vezes não está tudo escrito ali, a gente precisa imaginar o que aconteceu ali naquele texto, né? Na vida daquelas pessoas. Então, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11, vocês vão acompanhando, né? É uma história muito conhecida também. E essa história, então, ela fala sobre a pesca maravilhosa, né? É um dos episódios mais marcantes, né, do encontro que Pedro teve com Jesus. E a história conta que Jesus, ele estava sendo apertado pela multidão. E quando ele chega ali na beira da praia, ele encontra Pedro e os sócios, né, que era Tiago e João. Eles tinham uma empresa de pesca. E eles estão lá, pescaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Então eles estão lá lavando suas redes, né, frustrados por não terem pego nada, porque era o mantimento deles e eles não teriam nada para vender para os seus clientes também. E estão os barcos ali na beira da praia e Jesus, propositalmente, eu imagino, ele entra no barco de Pedro, né? Ele conhecia Pedro, sabia que Pedro estava frustrado, né, por aquela situação, porque ele é Deus. E ele entra ali no barco de Pedro. Pedro, ele era um líder, mas ele era uma pedra bruta. E Jesus sabia, assim como nós, né, que Pedro ele precisava ser burilado, polido. Assim como cada um de nós, todos estamos no mesmo processo, né? Todos somos pedras, às vezes somos brutos, né? E Jesus, ele está nos polindo cada dia. É um processo, né? Numa escala de 1 a 10, na escola de Romanos, né, quem fez sabe, tem uma escala de 1 a 10. Em qual escala a gente se encontra no processo dessa santificação? Às vezes com 1, 2, 3, 7, 8, né? Mas no 10, só quando Jesus vier e transformar esse nosso corpo num corpo glorioso. E Jesus entra no barco e pede para que Pedro afaste aquele barco ali, para que ele pudesse ensinar aquela multidão. Jesus, ele faz do barco o púlpito, e daquela praia ele faz o templo, e ele começa a ensinar aquela multidão. De repente Jesus pede para que Pedro afaste o barco para águas profundas e que ele lance a rede ao mar. Águas profundas. Jesus nos convida a entrarmos em águas profundas com Ele, a termos mais intimidade com Ele, a nos relacionarmos mais com Ele, a buscarmos mais a presença dEle. Ele nos convida, é um convite que Ele faz para nós, para que a gente não se contente só com a salvação, que já é tudo, mas existe muito mais para cada um de nós. Existe muito mais. Entrar nessas águas profundas com Jesus. E ele diz para Pedro lançar as redes. E Pedro, eu imagino que com todo respeito, ele diga para o mestre: ó Senhor, eu nasci aqui nesse mar. Eu conheço essa praia, esse mar, esse lago, né, de Genezaré como ninguém. Mas eu creio que Pedro escutou toda aquela palavra de Jesus, todo o ensino que ele trouxe ali para aquela multidão. E eu começo a imaginar que talvez Jesus tivesse falado ali sobre fé, sobre confiança, sobre dependência, sobre milagre. E Pedro começa a refletir naquilo ali, naqueles segundos, toda a teoria que ele havia escutado, como a gente escuta, né? Os ensinos, toda a teoria. E talvez uma fração de segundos ali,
A teoria eu escutei. Agora, meu coração está queimando para ver na prática isso, esse milagre. E por fé, Pedro joga as redes ao mar. E o que acontece? O Senhor Jesus, ele envia um cardume de peixes e enche aquelas redes. O milagre acontece. E a história a gente sabe que é tão pesado que eles precisam chamar os outros barquinhos, né, os outros barcos, para carregar aqueles peixes para fora. Quando eles estão lá na areia, Pedro, ele se prostra diante do Senhor e diz: afasta de mim, porque eu sou pecador. Só que Jesus não se afasta de Pedro. Mas Jesus atrai Pedro mais ainda para pertinho dele. Em João 12:32 fala ali: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus está falando que quando ele fosse levantado, ele atrairia todas as pessoas para ele. Jesus atrai, e cada um de nós aqui, nós somos alvos do amor de Deus, da atenção de Deus. Ele nos ama e Ele nos atrai dia a dia a presença dEle, a estarmos mais pertinho deles. Assim como a Gal falou, a olharmos para Ele, não tirarmos os nossos olhos, não nos distrairmos, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E no versículo 10 ali, Jesus diz para Pedro ele não temer. O mesmo Jesus que tinha ordenado Pedro lançar as redes ao mar para pegar os peixes, agora ele faz um convite para Pedro. Ele chama, ele convida Pedro para que ele fosse pescador de homens. Talvez Pedro não tenha entendido muito ali, ele só sabia pescar peixe. Agora pescar homens. Mas Jesus lança para Pedro esse convite. E eu creio que foi um novo desafio na vida de Pedro, um novo ciclo que estava começando ali, uma nova jornada, uma nova estação na vida dele. E da mesma forma Deus nos convida para que nós sejamos pescadores de homens, atraindo as pessoas não a nós, mas a Jesus, mostrando para elas, ensinando elas, para que elas conheçam o mesmo Deus que a gente tem conhecido e desfrutem daquilo que o Senhor tem para cada um. O Senhor convida Pedro e no versículo 11 fala: e arrastando eles os barcos sobre a praia, eles deixam tudo e seguem a Jesus. Agora esses discípulos e os outros, eles têm uma caminhada com Jesus de mais ou menos 3 anos. Eles recebem os ensinos preciosos de Jesus, né? Cada um de nós aqui tem recebido há tantos anos tanto ensino, né? Agora tem a escola, logo aí vamos começar a retomar os grupos, né, nas casas. Nós queremos começar o nosso grupo lá em casa de novo. Então, ensino a gente tem recebido tanto, e os discípulos deles começaram a receber esse ensino. Jesus começa a ministrar sobre a vida dele, sobre a morte, sobre a ressurreição. Aqueles discípulos, eles andando com Jesus, eles veem curas, milagres, multiplicação de pães, de peixes. Eles andando com Jesus, eles veem Jesus acalmando a tempestade. Pedro, ele tem aquela oportunidade, de andar sobre as águas. Eles veem Jesus expulsando demônios, libertando cativos. E aqueles discípulos, eles tomaram inúmeras ceias junto com Jesus. Mas agora no capítulo 13 de João, depois desses 3 anos, no capítulo 13 de João, eles vão tomar a última ceia juntos. Eles não sabiam, mas Jesus sabia que seria a última ceia deles junto com Jesus. Jesus, ele toma aquela ceia com os discípulos mais íntimos dele. Jesus sabia
tudo o que estava para acontecer com ele naquelas próximas horas. Toda dor, toda humilhação, toda vergonha, todo sofrimento que iria passar por cada um de nós, pelos discípulos ali, e ia se estender para nós, né, para a nossa geração. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz para ele que ele estava para partir. Em Lucas, capítulo 24, versículo 21, a primeira parte, diz ali: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Aqueles jovens galileus, eles tinham uma crença que Jesus, ele ficaria por perto para ser coroado rei. Eles achavam que talvez Jesus, ele fosse algum líder, fosse levantado algum líder político naquela época, talvez através de alguma revolução política e social. E eu quero abrir um parênteses aqui: Jesus nunca foi comunista, Jesus nunca foi um revolucionário e nem um representante da moral. Mas conforme Pedro fala em Mateus 16, quando Jesus pergunta ali para eles: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem: alguns dizem que tu é um profeta, João Batista, Elias. Aí Jesus olha para eles: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Pai, ele recebe uma revelação ali na hora. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não acontece ali na ceia, tá? Isso acontece um tempo antes, assim, essa conversa ali que Jesus teve com os discípulos. E Jesus agora ele começa a dizer que ele estava para partir, para deixar eles, que ele ia ser traído por um daqueles que estavam ali na mesa, que ele ia ser abandonado por todos os discípulos, que ele ia ser machucado, torturado, humilhado por aqueles que estavam no poder, e que ele seria sacrificado de uma maneira cruel. E aquele foi o maior choque na vida daqueles discípulos. Eles ficaram confusos. Talvez eles disseram: mas Senhor, do que tu está falando? Tu não vai voltar para assumir esse reino, estabelecer o reino? Em João, capítulo 13, versículo 36 a 38, diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por ti daria a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Como a gente conhece, né, Pedro, ele era o mais ousado dos discípulos. Ele tinha um temperamento forte, né? Ele era sanguíneo. Esses dias eu escutei uma palavra, acho que foi do Subirá. Ele fala, né, Pedro, ele era sanguíneo hemorrágico. Pedro, ele tinha uma personalidade única. Ele era aquele que tinha a resposta para todas as perguntas na ponta da língua. Mas naquele momento ali, Pedro, ele estava sendo verdadeiro. Ele amava Jesus. Mas Pedro, ele faz algumas afirmações bem fortes. Eu vou ler, não precisa colocar elas, que eu vou ler aqui. Algumas afirmações de Pedro naquele momento. Mateus 26, 35 diz assim, Pedro falando: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lucas 22, 33, Pedro diz assim: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a morte como para a prisão. Marcos traz outro relato. Pedro diz assim: ainda que todos se escandalizem,
Eu? Jamais. Mateus 26, 31. Então Jesus disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo. Porque está escrito, havia uma profecia dada por Zacarias no versículo 13, no capítulo 13, versículo 7, que dizia assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Agora vamos olhar para a nossa vida. Cada um responde para si, pensa para si. Quantas vezes quantas vezes você tem feito essas mesmas afirmações que Pedro? Ou temos prometido algo para Deus? Coisas espirituais, compromissos, votos. Esse ano, né, o ano está iniciando esse ano, eu vou acordar todos os dias às 5 da manhã, eu vou ler a palavra, vou orar. Não vou mais cometer aquele pecado. Vou evangelizar no meu trabalho, nas escolas, em nome de Jesus, né? Daqui a pouco começa. Vou evangelizar na escola, no meu bairro. Casamento, né? No casamento a gente faz aquela promessa: te prometo ser fiel, te prometo ficar contigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. E assim como Pedro, naquele momento a gente está sendo verdadeiro. Nós queremos abandonar o pecado, nós queremos ser fiéis, nós queremos buscar ter mais intimidade com o Senhor. Todo mundo quer, a gente quer. E a gente diz as mesmas palavras de Pedro: eu te seguirei todos os dias da minha vida. Eu nunca te negarei, eu morrerei por ti. A gente não diz nessas palavras, né? Mas a gente diz. E o dia da provação chega. A doença, ela bate a porta. Todos nós já passamos por alguma enfermidade, né? E se a gente for bem sincero com nós mesmos, a gente vai dizer que a gente murmurou: Senhor, justo agora eu peguei isso, justo agora eu tive essa doença, justo agora que eu tinha tantos planos, justo agora, Senhor. E a gente acaba murmurando. O dinheiro acaba, entra uma crise financeira, se perde tudo, ou perde emprego, e a gente acaba murmurando. Aquela reclamadinha do Senhor: Senhor, né? A gente promete fidelidade no nosso casamento e a traição acontece. Acabamos traindo. Prometemos fidelidade. Estávamos sendo verdadeiros naquele momento. E acabamos traindo. A pandemia chega e aí vira o caos total, né? Que todo mundo já sabe. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Eu não esperei colocar, né? Mas a carne é fraca. A carne. Tiago 4,7, um texto conhecido, né? Que fala: resistirem ao diabo e ele fugirá de vós. E é verdade. Só que existe uma palavra antes que diz: sujeitai-vos a Deus, se submeter a Deus. O que é esse se submeter? É me entregar, é entregar o controle da minha vida a Jesus. Gálatas 2:20 diz, né? Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu permito Jesus viver a minha vida, eu consigo vencer. Quando eu permito. Porque eu não dou conta. Nenhum de nós aqui dá conta. Na nossa força, no nosso braço, a gente não dá conta. O diabo sugere tantas coisas, né? Com tantas mentiras, com tantos enganos. E essa escola que vai ser feita agora, ela ensina bastante a gente identificar a nossa carne. Então eu quero incentivar mais uma vez a fazerem essa escola, que vale a pena. A gente começa a identificar muita coisa na nossa vida que às vezes a gente culpa o diabo. O diabo só lança ideia, mas é nós, né?
nossa cobiça, que a gente acaba se enredando, a gente acaba fazendo a coisa errada, desagradando a Deus, né? E como a gente sabe da história, algumas horas mais tarde, Pedro foi testado com as suas próprias palavras. Tem um texto que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 10, 12, que é um texto também conhecidíssimo, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, olha para que não caia. Né? Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, estamos vulneráveis a cair. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, quando nós não deixamos Jesus viver a nossa vida, a gente vai cair, a gente vai pisar na bola, a gente vai acabar pecando. Né? Então, às vezes a gente faz afirmações fortes, são verdadeiras naquele momento, mas a nossa carne, essa precisa estar sujeita a Jesus, a Ele. E Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62, voltando para Pedro, né? Agora Pedro nega Jesus para algumas pessoas bem simples ali do Sinédrio. Mas agora, quando pela terceira vez ele nega Jesus, dizendo para aquelas pessoas ali: eu não conheço esse homem, eu nunca andei com ele. Não foram nessas palavras, né? Mas ele falou: eu não faço a mínima ideia de quem seja esse homem. Lembram que horas antes ele disse que ele até morria por Jesus, que ele ia para a prisão, que ele faria qualquer coisa. Agora, Jesus era um estranho, Jesus era um desconhecido, e nesse momento o galo canta. E o carpinteiro e o pescador, eles se reencontram para mim, eles se reencontram num olhar mais belo, num olhar mais lindo. Jesus estava preso. Jesus não podia falar com Pedro. Mas o olhar de Jesus, naquele momento, demonstrou tanto amor por ele. Aquele olhar, eu imagino que Jesus olhando para Pedro, ele dizia: Pedro, eu te compreendo. Eu não posso ir aí agora para te consolar, para te abraçar, mas eu te entendo, eu te compreendo, Pedro. Eu não vou desistir de você. Jesus disse: tu pode ter negado tudo que tu viveu comigo, mas eu não desisto de você. Pode ser o pior pecado que a gente cometer. Jesus, ele não desiste por nós. Tem uma música que diz que o amor de Jesus, ele luta por nós. Ele luta, não para que a gente fique lá no pecado, mas ele luta para que a gente seja atraído de novo à presença dele, para que a gente possa olhar para Jesus e que o olhar dele nos chame a atenção de novo. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você, ele não desiste de nós. E Jesus talvez disse: Pedro, tu pode negar tudo que tu viveu comigo, mas eu não desisto de você. Jesus amava Pedro, e naquele momento Jesus compreendeu a fragilidade dele. E eu fiquei pensando, se fosse eu lá naquele sinédrio, se fosse eu imaginando, vendo Jesus ali sendo aceitado, vendo tudo que estava acontecendo ali, todo o peso que as trevas que aconteceu naquele lugar, eu posso dizer: eu não ia fazer o que Pedro fez. Eu ia dizer: não, tira a minha vida aqui. Pedro fez afirmações fortes. E Jesus já tinha falado para ele o que iria acontecer. Agora, voltando de nós para as nossas vidas de novo. Todo mundo está livre aqui dentro, né? Ninguém está amarrado na cadeira. A porta está aberta. A gente está livre. E agora? Aqui dentro, como é que a gente está? A gente está livre? A gente está livre
nas nossas emoções. Se a gente for bem sincero, né? Se cada um de nós for bem sincero com cada um de nós, quantos de nós aqui está amarrado no seu interior? Por medos, né? E hoje o maior medo, né, é esse vírus. É um medo mundial, é o vírus. Nós sofremos por antecedência, né? Eu sofro por antecedência. Às vezes a coisa nem aconteceu, eu já estou sofrendo. Então é uma prisão, é um cárcere que eu vivo ali naquele momento. Quantos talvez aqui estão paralisados por algum abuso? A gente está caminhando aqui tranquilo, caminhando lá fora, mas quantos lá dentro estão presos em algum abuso, vivendo um sentimento de culpa e condenação por algo que te fizeram que tu nem culpa teve, mas tu está preso lá dentro daquilo. Tu está preso. É um cárcere ali na tua vida. A gente está livre exteriormente, caminhando aqui lá fora, né? Mas lá no nosso íntimo nós estamos presos por algo. Que muitas vezes nem culpa nossa é. Talvez passamos por coisas que não foi nossa culpa. Mas o diabo usa dessas coisas, daí vem essa exploração demoníaca sobre algo. Quantos talvez estão presos na inveja, na amargura, no ressentimento? Quantos será que a gente está preso? E eu faço as palavras de Jesus, né? Aquele que não dá, que atira a primeira pedra, né? Quem não tem alguma areazinha lá na tua vida que não está bem resolvida, vamos atirar a primeira pedra, né? Foi as palavras de Jesus lá para aqueles fariseus, né? Religiosidade. A mulher tinha sido pega em adultério, mas e o homem que foi lá? O homem não foi apedrejado, né? E Jesus fala ali, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E estamos presos muitas vezes, né? Jesus não quer que a gente fique assim. Quantos nós estamos presos em frustrações, em coisas que tu criou expectativa e não deu? Essa semana ainda a gente passou por uma situação, tínhamos um plano, um sonho, nos frustramos. Só que logo depois também a gente viu que foi um livramento aquilo ali que a gente iria fazer. Mas tem uma frase que eu escutei um tempo atrás que diz assim: frustração dos nossos planos, avanço dos planos de Deus. E eu já pude viver essa experiência de algumas outras coisas, de frustrações de algumas coisas, mas que foram avanços do plano de Deus em outras. Então, nessa situação dessa semana, a gente se frustrou. Mas eu lembrei daquela palavra, a frustração dos nossos planos nesse momento. Avanço dos planos de Deus. Avanço dos planos de Deus. Então, queridos, cada um de nós aqui sabe em que área da tua vida tu está preso ali, em que área da tua vida não está resolvido, está amarrado, tem alguma coisa ali. Mas Jesus, Ele quer nos ajudar a enfrentar cada uma dessas situações com responsabilidade. Tem situações que é mais simples. Agora tem situações que foi um abuso, que foi um estupro, que foi um assalto, que foi umas coisas assim mais pesadas, que não é simplesmente chegar assim, que precisa se fazer com responsabilidade, né? A gente tem a Manu, nossa psicóloga, né? Que é uma mulher de Deus, cristã, e que às vezes a gente pode chegar com pessoas que sabem até lidar com coisas que a gente às vezes nem sabe como lidar, e tem esses recursos de com responsabilidade tu poder
resolver alguma coisa, né? Ser livre de coisas que estão lá, cárceres, né? Prisões, que a gente pode ser livre. Lembra, sempre é com responsabilidade, é de uma maneira responsável. Jesus, ele é tão amoroso, ele não chega invadindo, ele não chega chutando porta, mas é sempre com amor. João 8,32, né, que a gente não precisa nem abrir, que é conhecidíssimo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E voltando agora para Pedro de novo, né? Aquele homem rude, forte, que talvez dificilmente ele derramava alguma lágrima. Agora ali naquela situação, quando ele nega Jesus, quando Jesus olha para ele e acontece tudo aquilo ali, naquele momento, eu imagino que ele nunca se viu tão frágil em toda a vida dele. E cada um de nós aqui, querido, nós estamos representados na história de Pedro. Jesus não apenas acolheu a Pedro, mas ele acolhe a cada um de nós, que tantas vezes temos as mesmas atitudes de Pedro. Todos nós aqui erramos, nos sentimos inseguros em alguns momentos, com a própria doença, né? A gente não pode dizer assim, não, eu não estou preocupado com isso não vai me atingir. Podemos pegar, né? Talvez até eu já peguei. E se tivesse pego e o Senhor tivesse levado? Né? Nós não estamos livres. Quantos irmãos nossos nessa pandemia Jesus levou? Nós não estamos livres, mas nós precisamos é confiar no Senhor. Então nós estamos muitas vezes erramos, nos sentimos inseguros por causa das doenças, a falta de emprego, né? A perda de um emprego, a perda de um ente querido, nos traz insegurança. Quando nós fracassamos, nós nos sentimos frustrados como pais, quando nossos filhos se frustram conosco. Cada um sabe onde é que o sapato aperta, né? Cada um de nós sabe aqui em qual momento da nossa vida a gente está vivendo. Quais são as nossas dores, nossas lutas, o que dói. O que dói em mim pode não doer na Rosa. O que eu sinto falta, a Simone pode não sentir. Cada um de nós aqui tem uma história diferente um dos outros. Dificuldades diferentes. E a nossa tendência natural, muitas vezes, é culpar alguém. Jogar sobre a vida de alguém o nosso lixo emocional. E em alguns momentos nós culpamos a Deus. Não raro, nos isolamos, não confessamos, né? Quando erramos, não confessamos, não nos arrependemos. Tentamos manter a aparência. E eu, de novo, me incluo nisso. Eu não estou aqui para dar para trazer da palavra e eu sou a perfeição. Não. Sou imperfeita, como todos vocês aqui. Agora, a perfeição, ela habita dentro de cada um de nós. Jesus, que é perfeito, ele habita dentro de nós. Ele vive em mim e ele vive em você. Ele vive através de nós. Jesus, ele estava preso no seu exterior, mas livre no interior dele. Livre. Apesar de tudo aquilo que Jesus passou, ser traído, ser abandonado, ser humilhado, ser xingado, exposto à vergonha, Jesus, ele guardava o coração dele. Ele é o mestre do amor.
E Jesus, ele era e foi naqueles dias, anos que ele teve aqui, ele foi um perito em gestão da emoção, né? Ele foi o perito. Nós muitas vezes não conseguimos, né, gerenciar as nossas emoções, só por Jesus, né? E os nossos sentimentos são só nossos sentimentos, eles não definem quem eu sou. Os teus sentimentos não definem quem tu é. Nós somos aquilo que Deus diz que eu sou. E eu sou porque Jesus é santo e justo, eu sou santo e justo. Porque Ele é, e eu posso ser. Então os meus sentimentos, eles não dizem respeito a quem eu sou. Agora não é por isso que eu vou viver de qualquer jeito e ter qualquer tipo de sentimento. Mas, inevitavelmente, de vez em quando, o nosso coração enche de alguma coisa. E às vezes a gente acha que está tudo perdido. Não, eu não sou isso. Eu não sou isso. Pedro nos ensina algo. E quando acontece aquela situação ali no Sinédrio, a palavra diz que Pedro sai dali e ele chora amargamente. Eu imagino que Pedro tenha saído daquele Sinédrio, pelo temperamento forte que ele tinha, né? Ele sai dali chutando as pedras e chorando, e ele se dobra de joelhos ou se atira no chão e ele tem uma conversa ali com o Pai. Eu imagino, não está escrito lá, eu imagino que talvez tenha acontecido isso, né? Ele sai correndo lá no meio daquelas oliveiras, se dobra lá, se prostra diante de Deus, chora, abre o coração dele ali, né? Acho que cada um de nós aqui já teve algum momento que tu fez algo, ou que fizeram algo para ti, ou enfim, que tu te dá conta ali. Talvez tu não teve culpa nenhuma, mas tu te dá conta da situação e tu te joga no chão, literalmente se joga no chão e chora diante de Deus. Eu creio que Pedro fez isso. Só que eu penso que também que depois que Pedro derramou as lágrimas dele ali, ele levantou, talvez ele tenha se lavado, não sei, e ele foi procurar os seus amigos. Ele foi procurar os discípulos, talvez abriu o coração ali para eles, porque os outros também tinham fugido, né? Pedro ainda entrou lá no Sinédrio, conseguiu entrar, os outros nem entraram. Então eu creio que Pedro, ele tem aberto o coração dele para os outros irmãos, para alguns dos irmãos, para alguns discípulos ali. E tem uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito, que diz assim: o mestre da vida não procura gigantes nem heróis, mas pessoas que tivessem a coragem de se levantar-se após cair, de retomar o caminho após fracassar. E eu me lembro de Davi, né? Davi, ele pecou, ele errou, ele teve consequências na vida dele terríveis. Mas Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, ele era o rei, ele podia ter matado Natã naquele momento, mas ele reconhece a palavra daquele profeta na vida dele, ele reconhece aquilo, e ele tem uma caminhada ali também, e no final ali a gente conhece que Deus fala, né, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi foi uma dessas pessoas que tiveram a coragem de se levantar após cair, de retomar a caminhada após fracassar. Davi fracassou naquele momento, mas ele se levantou por Jesus. Deus levantou ele naquele momento. Ele teve essa coragem de se levantar. Em Marcos 16, no versículo 7, a primeira partezinha diz assim: quando Maria, elas vão até o túmulo para ver Jesus, quando ele ressuscitou, elas chegam lá e o corpo
corpo não está mais lá, e vem o jardineiro, que era Jesus, que era o mestre, e o que Jesus fala ali? Ele diz assim: ide avisar os meus discípulos e a Pedro. Jesus é tão sensível que ele sabia o coração de Pedro, como é que estava o coração de Pedro. Ele desafia os discípulos e a Pedro. Então, mais uma lição: a gente precisa estar sensível à necessidade dos nossos irmãos. Faz umas 2 semanas atrás eu estava tendo meu tempo com Deus de manhã, lendo ali um livro, e naquelas linhas ali me veio uma pessoa no coração. Eu tirei uma foto daquela partezinha do texto, mandei para a pessoa e pensei, não, vou mandar um áudiozinho. Mandei um áudio, o áudio estendeu um pouquinho, e no final eu sei que eu disse assim: desculpa aí pelo áudio, um pouco compridinho, extenso, mas eu creio que essa palavra veio do céu, e mandei para a pessoa. Aí depois a pessoa me retornou, né, com a carinha de chorinho lá, e disse: olha, se foi extenso, se não foi extenso, mas realmente essa palavra veio do céu. Se eu não tivesse sensível naquele momento, quando aquela pessoa veio no meu coração, na minha mente, eu não teria abençoado ela, não teria trazido naquele momento uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, de não desistir. Então a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, estar sensível à voz de Deus. Não importa onde o momento, né? A gente fala do lugar secreto, de estar no lugar secreto, e eu amo, né? Lá em casa todo mundo sabe que eu gosto muito de estar lá na minha jabuticabeira quando não chove, quando tem uma sombrinha embaixo, quando tem alguma dificuldade, alguma luta, alguma coisa. Essa semana eu fui para lá, eu vou lá, eu gosto, mas o lugar secreto é aqui, ó, aqui no meu interior, onde Jesus habita. Então eu posso estar no mercado e me vem alguém no pensamento, alguma situação, é aqui. Jesus habita em mim, vive em mim, vive através de mim. E em João, no capítulo 21, do versículo 13 ao 19, Jesus diz então para os seus discípulos que eles eram para ir para Galileia, né? Queria se encontrar com eles lá. E no versículo 3 do capítulo 21, eles estão lá na Galileia, Pedro e mais 6 discípulos, e Pedro diz: eu vou pescar. Os estudiosos dizem algumas coisas, né, a respeito desse ir pescar. Eu penso que ele foi se desestressar, né? Tem aquela brincadeira, né? Tá estressado, vai pescar, né? Talvez Pedro simplesmente foi pescar. E os outros 6 disseram: nós vamos também. E foram todos pescar. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Estava amanhecendo o dia, e eu gosto de imaginar, né? Está amanhecendo o dia, e eles olham assim, está passando um homem na beira da areia lá, e eles dizem: é o Senhor. E no versículo 7, diz que João avisa Pedro: Pedro, é Jesus. E Pedro, ele estava sem a capa dele, a palavra diz ali, que ele coloca a capa dele, ele se atira no mar, e depois não fala mais nada. Aí eu penso que ele, como Pedro de novo, né, ele era muito rápido para tudo. Ele vai antes, mas eu vou chegar antes que todo mundo, eu preciso abraçar Jesus antes que todo mundo. Eles já tinham se encontrado 2 vezes com Jesus antes. Mas é aquele momento, e Pedro vai. E eu imagino que ele abraça Jesus, eu faria isso. Ele abraça Jesus e eles têm aquele tempo sozinho antes que todos os outros venham do mar. E Pedro está ali, abraçado em Jesus, conversando com Jesus. Eu creio que ele já tinha se acertado com Jesus, porque eles se encontram antes. 1 Coríntios fala, acho que Lucas também fala que eles já tinham se encontrado ali com Jesus, Pedro. Mas era mais uma oportunidade que Pedro tinha de abraçar Jesus, de estar com ele ali sozinho. E ele, com certeza, eu imagino que ele tenha feito isso, se reencontrou com aquele mestre dele, com o Senhor dele. E cada um de nós tem esses momentos, né? Com Jesus, de estar sós com ele, de estar sozinhos com ele. Talvez tu tenha também um lugar, que nem eu tenho, né? Talvez tu tenha um lugar assim, mas no lugar não importa. Aqui dentro, esse é o lugar secreto onde Jesus habita, onde eu estou com ele sempre, em qualquer lugar.
né? Se eu estou em algum lugar, a jabuticabeira não está lá, Jesus está lá comigo, porque Ele está aqui dentro. E quando eles estão lá no mar ainda, né? Jesus pergunta, né? Antes de se atirar, se eles tinham pego alguma coisa, eles dizem que não. E Jesus diz: atira as redes para o lado direito. E eles pescam um monte de peixe. Eles retornam para a praia. E Jesus está lá com um braseiro, né? A palavra diz que ele está com um braseiro, assando peixe. E talvez, né? Algumas coisas do passado. O primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, eles não haviam pescado nada à noite. Aqui, nesse outro encontro, eles também não tinham pescado nada. E de novo Jesus dá uma palavra, eles pescam peixe. Quando Jesus está no Sinédrio lá, Pedro está no Sinédrio, ele nega Jesus ali. E a palavra diz que tem uns braseiros, as pessoas em volta, e Jesus está ali. E ele nega Jesus. Agora, de novo, eles estão no braseiro, né? Jesus faz um braseiro, a palavra diz, eles estão ali assando peixe. E talvez Jesus traz à memória de Pedro algumas coisas do passado dele, para trazer cura. Agora, eu não vou ler ali no capítulo 21, do versículo 15 até o 18, que a gente conhece também, onde Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe, tu me amas? Sim, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro até fica meio, a palavra diz, magoadinho ali, né? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro nega Jesus 3 vezes, e agora, por 3 vezes, Jesus afirma a identidade de Pedro. Afirma a identidade de Pedro. Pedro, tu não é aquilo. Tu não é aquilo que tu fez. Tu não é aquilo que tu diz, que tu pensa. Pedro, tu é aquilo que eu digo que tu é. Tu é meu filho. Então Jesus, ele restaura a vida de Pedro ali publicamente com aqueles discípulos. Ele restaura a vida de Pedro. E no versículo 19, capítulo 21, versículo 19, Jesus fala para Pedro: segue-me, segue-me, segue-me. Jesus não disse para Pedro: olha, Pedro, segue-me para a riqueza, segue-me para os aplausos, para a fama, para o sucesso. Embora a palavra diz, né, que quando nós andamos com o Senhor, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Quando nós andamos com o Senhor, as bênçãos, elas vão nos acompanhando. E não falo só bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Deus dá bênçãos materiais? Dá. Mas Ele não nos chama para isso. Talvez Jesus dissesse: Pedro, segue-me para o sacrifício, para o martírio, para a morte. Esse é o convite que o Senhor faz para cada um de nós. Segue-me, segue-me. Mateus 16, 24, né, diz assim, acho que é um texto que a gente conhece também, que diz: então disse Jesus a seus discípulos, naquela época, e se estende para nós hoje. Esse é o convite que Jesus nos faz. Se, não é obrigado, né? Se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não nos convida para um mar de rosas, para uma vida sem sofrimento, para uma vida sem dor. Ele não nos chama para isso. Mas Ele nos chama para viver uma vida abundante com Ele. Com Ele. Cada um de nós aqui tem as nossas dificuldades, tem a nossa cruz, tem as nossas dores, as nossas lutas. Mas Ele diz: segue-me, segue-me. E Ele vai nos curando, Ele vai nos ajudando, Ele vai suprindo as nossas necessidades. Ele diz: segue-me. E para finalizar,
40 dias depois de Jesus ter voltado para o Pai, de Jesus ter sido assunto, em Atos 2,14, aquele discurso maravilhoso de Pedro, né? Depois de ser cheio do Espírito Santo. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Dias antes, ele havia negado Jesus para algumas pessoas simples ali do Sinédrio. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, com toda a ousadia, e eu tenho aprendido que ousadia, ela não é ausência do medo, mas é eu não permitir que o medo me paralise. Para vocês, me olhar aqui falando, pode ser, nossa, que tranquilidade. Mas para mim, não é. Eu preciso vencer. Eu preciso vencer. Eu digo, Senhor, vem comigo. Sozinho eu não consigo. Eu não posso deixar o medo me paralisar, senão eu não venho aqui. Eu me conheço. Então a ousadia ela não é ausência de medo. E eu creio que naquele momento talvez Pedro foi ousado ali. Mas talvez ele tivesse ainda aquele medo, mas ele não deixa mais o medo paralisar ele. E agora Pedro ele fala com toda a autoridade e publicamente para milhares de pessoas que seu mestre ressuscitou. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre arrependimento, ele confronta aquele povo, ele confrontou aquele povo. Mas ele incendiou o coração daquela multidão e levou 3.000 pessoas ao batismo. Após esse fato ali, Pedro foi preso diversas vezes, mas nunca mais ele negou o nome de Jesus. Ele teve diversas vezes naquela mesma situação com aqueles homens do Sinédrio que tinham espancado Jesus, torturado Jesus, mas dessa vez ele foi seguro e eloquente. Ele olhava nos olhos deles e dizia: Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Era outro homem, era um homem cheio do Espírito Santo. Dizem alguns historiadores que no momento do martírio de Pedro, ele disse para aqueles algozes dele que não crucificassem ele da mesma forma que Jesus, mas que crucificassem ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer que nem o Salvador dele, que nem o Senhor, que nem Jesus. Pedro ele foi um evangelista, um mestre, um apóstolo, mas acima de tudo, o que mais me encanta na vida de Pedro é que ele foi um homem apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. E eu queria te convidar para que tu ficasse de pé agora. Durante essa semana eu acordei uma noite e me vinha essa palavra: segue-me, segue-me, segue-me. E me veio uma música que eu escutei um tempo atrás e eu queria que a Ana colocasse ela e que tu fechasse os teus olhos. João capítulo 6, versículo 68. Tem uma palavra ali de Pedro. Ele diz assim: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Querido, para onde nós vamos ir? Para onde? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. E é o convite que ele faz: segue-me, segue-me. Ele não diz segue-me para fama, para ter sucesso, para ter dinheiro. Não. Pega a tua cruz. Tu quer ser meu discípulo? Pega a tua cruz e venha após mim. Vai ter momentos difíceis? Vai, mas eu vou estar contigo. Ana, tu pode colocar a música?
Eu queria te convidar para fechar seus olhos agora e que tu tivesse o teu tempo com Deus.